lá, pessoal, voltando aqui ao nosso aprendizado sobre propriedade intelectual na era digital, né, na nossa disciplina de educação tecnológica e midiática. A gente começou a falar sobre a propriedade intelectual, né? Falamos que tem duas categorias, que é a propriedade industrial, que essa propriedade industrial é onde encontramos o quê? Os tipos de marca, patente, desenho industrial, não é verdade? E também, certo? Dados, né? Direitos autorais. Eu falo dados porque são informações. Aí eu sempre falo dados autorais, direitos autorais, né? Temos a propriedade industrial e os direitos autorais. Os direitos autorais estão relacionados a quê? A publicações de textos, né? Obras, certo? Alguma pesquisa científica, tá? Então, nós vimos aqui os tipos, a importância, tá bom? Vimos também no início da aula que, para quem está chegando agora, né? Quem não conseguiu acompanhar, se o sinal da internet está ruim, que a propriedade intelectual é uma área do direito, né? Acabamos de falar que a evolução está cada vez maior. A internet, temos que acompanhar aqui a era digital. Né? Mas para acompanharmos essa era digital, nós temos que ter cuidado. Né? Falei da aula passada, onde estão pegando os nossos dados. Né? Lojas estão sendo hackeadas, sistemas de lojas estão sendo hackeadas, sistemas de faculdade estão sendo hackeados. Né? Redes sociais estão sendo hackeadas. Né? Então, tem golpes. Certo? Muito cuidado com os golpes. O WhatsApp, a gente recebe mensagem como se fosse de um amigo, né? Mudei meu número. Quem aí já caiu num golpe desse? Né? Fulano, salva meu número, mudei meu número novo, estou precisando de dinheiro. Né? Me manda tanto, tem como me emprestar? Todo dia eu vejo gente, isso aqui não é meu perfil. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual na era digital, a gente já vê essa questão da propriedade industrial, essa questão de marcas, né? Patentes, também que são copiadas, né? São pirateadas, são plagiadas. Em outras aulas, a gente falou sobre o crime de plágio. Né? Você quer escrever algo? Já falei, já disse para vocês. Né? E isso aqui vai servir, Nairinha, um oi para a Giovana. Isso aqui vai servir para o trabalho de vocês. Olha só. Né? O trabalho final de vocês, que vocês irão fazer para a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, não pode ser plágio. Não pode ser copiado. Tá? Porque, olha aí, Santana do Piauí, como diz, é crime. Tá? Copiar algo, vai colocar um texto na rede social, coloque o autor. Se não sabe, bota entre parênteses, autor desconhecido. Né? Não é você, você já mostra que não foi você. Porque se tiver algum problema, só vai cair para você. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui onde a gente parou, falando da fragilidade no âmbito jurídico a respeito da propriedade intelectual na internet. Aqui nós falamos sobre a questão de haver uma legislação. Né? Tem uma legislação e muita gente se confia nessa legislação. Né? E não acontece nada, certo? Então, a lei não estipula quem é o responsável, se é quem está produzindo aquele material, se é a pessoa que está vendendo, se é a pessoa que está emprestando o computador para fazer aquele plágio. Ela não estipula, né? Mas é crime, certo? Então, tem que saber, né? Todo mundo mandando um oi, um salve, né? Um oi para a Naira, um oi para a Cauane, né? Um salve para a Giovana, que é a melhor aluna. Muito bem, Giovana. Então, nós temos que ter cuidado. Falei do exemplo. Chega uma amiga minha e diz, Una, vende esses CDs aqui. É aula. Né? Aula de preparação para concurso. Aí eu começo a vender. Quando pensa que não, os professores daquele cursinho estão sabendo. Opa, estão vendendo nossas aulas.
Nossas aulas estão sendo vendidas e o que é que a gente está ganhando com essa venda? Nada. Vamos atrás de quem está vendendo. Aí me encontram. Professora Iuna, é a senhora que está vendendo esse CD? É. Mas quem é que está fazendo? Né? É uma amiga minha. Eu vou ser penalizada por estar vendendo, né? Certo? E também, certo, a minha amiga que está produzindo conteúdo. Beleza? Certo, gente? Então, muito cuidado, tá? Uma coisa que acontece muito em faculdades, né, no curso, já conheci, um exemplo, tá? Eu conheci um rapaz, tá? Que ele simplesmente ele fez o curso de Direito, né? Aconteceu um problema, fez a prova da ordem da OAB por várias vezes, nunca foi aprovado. E aí, simplesmente, teve uma depressão, porque sempre colocou na cabeça que não ia passar. E quando a gente coloca algo ruim na cabeça, aquilo ali a gente atrai. Né? Eu já falei isso para vocês, então muito cuidado com o que vocês pensam. E aí, o que é que ele fez? Ele começou a pegar, gente, livros, né? E começou a salvar material, fazer material em PDF de resumos de algumas leis. Resumos para estudo, tá? Certo? E eu não sei o que houve que ele foi denunciado. Ele alterava o texto da lei. Pessoal, quando vocês tiverem aula de legislação, muitos alunos meus de outra disciplina, né, tinha aulas aqui que eu mesmo sendo professora, quando eu falava sobre alguma lei, que a lei, nós vamos já falar da lei, de propriedade intelectual, eu não posso alterar a lei. Eu não posso alterar o texto legislativo. Eu não posso. Tá? Você também não pode alterar a lei. Então, eu tenho que colocar do jeito que a lei está lá. Do jeito que está o texto da lei, eu tenho que colocar aqui. O que a gente vai fazer é o quê? É comentar em cima dessa lei. Dar exemplos. Mas modificar o texto eu não posso. Se eu modificar, eu vou ser penalizada. Não é mesmo? Então, é a mesma coisa. Vocês vão fazer o trabalho final de vocês, vocês não podem modificar citações. Né? De acordo com fulano de tal, autor tal, diz isso, isso e isso sobre certo assunto. Você tem que colocar como ele fala. Você não pode alterar o pensamento dele. Tá? Beleza? Bom, além disso, o Marco Civil da Internet, o que é o Marco Civil da Internet? É a Lei 12.965 de 2014. Esse Marco Civil, ele não mencionou, ele não disse, ele não citou especificamente sobre a propriedade intelectual dos direitos autorais. Propriedade intelectual dos direitos autorais sobre a justificativa que uma reforma para a lei do direito autoral. Qual é a lei do direito autoral? Esqueminha para vocês aprenderem. Marco Civil da Internet. Lei 12.965, 2014. Lei do direito autoral. Lei 9.610 de 98. Tá? Estaria em discussão, no entanto, ainda se espera o quê? A modificação, né? Evidenciando, mais uma vez, a fragilidade legislativa concernente à propriedade intelectual. Olha aí. Vamos dar um exemplo? Onde aí na cidade de vocês, né, tem aquela loja onde vende produtos, né, que marca tal, tênis da marca Nike, só que não é a marca Nike, né? É só o símbolo da marca, né? Nós temos lojas aqui, gente.
Se for levar ao pé da letra em relação a marcas e patentes, a loja ela está contra a lei. Ela está praticando um crime. Vendendo blusas, vendendo tênis, sapato, cinto, bolsa, que não é da marca. Entendeu? Está plagiando, está pirateando produtos, né? Bolsas de tecido. Tem uma bolsa da Adidas, teve uma linha aí da bolsa da Adidas, tá? Você tem uma linha. Olha aí, o nosso diretor de imagem falando aqui que é a luta contra o capitalismo. Olha aí, não é pirataria. Ele disse que não é pirataria, gente. Tá vendo aí? É a luta contra o capitalismo. Então, olha só, teve uma linha de mochilas da Adidas, linda, né, lançada. O tecido da mochila era aqueles estampados, aqueles florais estampados, né? Aquelas coisas abstratas, pinturas abstratas, o tecido com imagens abstratas. Muito linda a linha da Adidas de mochila. Uma mochila caríssima, né? Quando pensa que não, uma loja aqui, né, botou na rede social mochilas da Adidas, né, com o preço ó, lá embaixo, né? Você chega na loja, eu cheguei na loja, porque na época minha filha adorou uma mochila, disse, eu quero essa mochila da Adidas para ir para o colégio. Ela fazia ainda o ensino médio, né? Aí eu quero essa mochila e vamos lá. Eu achei barato, não. É da Adidas, eu disse, não. Isso aqui não é da Adidas, não. Barato desse jeito aqui? Não, mãe, é só a réplica. É a réplica, né? Com uma semana de uso, ela levando os livros dentro da mochila, o tecido interno soltou todo, né? Se fosse realmente da Adidas, né, aquilo ali estava mais resistente, né? Então, mesmo sendo barato, um preço abaixo do que realmente é a mochila, mesmo com a marca verdadeira, né? Mas é um barato que sai caro, porque com uma semana a bolsa já estava inutilizada. Professora, então isso aí é réplica. Réplica é pirataria, é plágio de uma marca, né? Está indo contra a lei. E acontece o quê? Nada, porque a loja continua aberta e vendendo de vento em popa, né? Perfumes importados, né? Réplicas. Vende, ó, perfume tal, aqui eu tenho esse perfume importado, tá aqui, um valor abaixo do que é realmente o perfume, né? Então, isso existe, gente, isso não vai parar, não, né? Não tem a legislação, mas é frágil. O âmbito jurídico a respeito disso é frágil, né? Até na internet tem sites de lojas, tem as redes sociais de lojas que vendem peças como réplica. Um tênis, aí eu não sei qual é a marca, não sei se tu conhece, Isna, vou perguntar para o nosso diretor de imagem. Você calça o tênis, né? No sol o tênis muda de cor. No sol, você sai no sol, o tênis muda de cor. Você vai para a sombra, o tênis volta ao estado normal. Eu não sei qual é a marca. Aí uma loja recente botou na rede social que estava vendendo esse tênis. Muita gente comprando. Não é o tênis verdadeiro, gente. Tá? Certo? Não é o original, ali é uma réplica. Tá? Mas tem gente que vai lá na loja e compra. Mas ela já avisa, a dona avisa, ó, vocês não é o tênis, compra se quiser. Tá? Então isso vai continuar. Vai continuar. Certo? Mesmo tendo a lei. Quanto aos especialistas na área, tem-se a opinião de Sérgio Branco, por exemplo, em que o problema da lei atual é que ela se destina a processos físicos, como impressão de livros, CDs, né, e DVDs. Entretanto, a internet é impalpável, né? Como assim, professora? Processos físicos, como impressão de livro, né? Quando você vai atrás de um livro, você já pergunta:
Quando um professor está dando aula na faculdade, os alunos já perguntam, professor, esse livro aí tem na internet? Aí o professor disse assim, não, tem não. Esse livro tem na livraria Cultura, esse livro tem na livraria tal, e vai dizendo o nome de todas as livrarias dizendo que tem um livro. O aluno vai na internet na hora. Né? Aí diz assim, documento protegido. O aluno não tem como copiar para fazer um trabalho. Aí o que é que o aluno faz? Vai lá no programa de desbloquear o documento. Procura. Tirar a proteção de documento em PDF. Gente, isso está fácil demais. A internet ensina tanta coisa. Então, vai continuar tendo essas fragilidades. Certo? Ah, eu quero comprar um CD de uma banda de pagode que está aí famosa. Né? CD é caro. Entra no YouTube, entra na internet, vê as músicas, pede para um amigo que tenha conhecimento, ou baixa esse CD bem aqui, bota nesse pendrive bem aqui, que eu quero andar no meu carro ouvindo essa música. Acontece. E aí, o que é que vão fazer? O que é que os especialistas, o que é que os responsáveis, né, vão fazer? Vão tomar o pendrive, seu pendrive? Não. Você gravou aquilo ali, pediu para o seu colega baixar a música e pronto. Tá? O especialista da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, constata, esse especialista aqui, ó, Sérgio Branco, né? Constata que se torna um problema ter uma lei, né, que resguarda as obras físicas da pirataria e o plágio, mas não protege, né, de obras não materiais, a exemplo de artigos e demais produções científicas. Não protege. Questão de fazer um artigo. Tem gente que copia o artigo e publica, né, e diz que é seu, mas se você realmente for ler na íntegra, opa, essa produção científica aqui, esse artigo aqui, eu já vi produzido, algum autor já falou sobre isso, essa pesquisa aqui já foi feita, já foi realizada. Né? Então, sempre vai continuar, pessoal, essa questão de plágio, essa questão de pirataria, sempre vai continuar. Mas a lei existe, tá? Desse modo, é indispensável que se tenha um regimento jurídico específico e completo, capaz de proteger a propriedade intelectual dos autores no âmbito virtual, independente de qual seja o objetivo da autoria, sem invalidar os usuários resguardados pelo direito de acesso à cultura, para que, na prática, os direitos de todos sejam respeitados. Né? É como um trabalho, eu citei para vocês, não sei se eu citei aqui esse exemplo. Quando eu era estudante, né, de faculdade, fazia uma pós-graduação, eu fui fazer um relatório de uma aula prática de campo. Né? Eu tinha que fazer esse relatório em formato de artigo. O professor, ele não deu exemplo, ele não ensinou. Ele não ensina, gente. Na pós-graduação, o aluno tem que ir atrás, viu? O professor só disse isso, eu quero um relatório em forma de artigo, como se eu fosse publicar o relatório de vocês da aula prática. E aí todo mundo, ó, começou a pesquisar. Relatório em forma de artigo e tudo. Eu encontrei vários modelos, eu pesquisei tudo, o que era para fazer, o que era certo para fazer, o que eu não poderia fazer de maneira alguma, e fiz meu relatório. Né? Enviei, assim que eu terminei, já tarde da noite, né? Enviei para o e-mail do professor. Só que ficou no lixo eletrônico, né? Questão de spam do e-mail dele. E eu fiquei com medo dele não receber. Aí uma colega da classe foi e falou assim, você fez? Manda para mim para eu ver como é que faz o modelo. E eu, inocente na época, mandei e disse, olha aí, o modelo é esse. Mandei o meu relatório. Ela simplesmente só mudou o nome. Né? Ela tirou meu nome, olha aí, tirou o meu nome, botou o dela, né? Fez alguns ajustes, porque nossa equipe era diferente, eu não fiquei na equipe dela, tá? Ela mudou lá algumas coisas da prática,
ela imprimiu o relatório e entregou em mãos para o professor. Ou seja, até então o primeiro relatório que ele tinha em mãos era o dela. Ou seja, era o relatório impresso, mas o meu já estava no e-mail dele, ó, há muito tempo. O que é que aconteceu? Quando ele pegou meu relatório, ele disse que eu copiei dela. E eu disse, não, veja o horário e o dia que eu mandei o relatório. E diga quem copiou de quem. Porque eu mandei para ela logo depois, que ela não sabia fazer. Resultado, ela perdeu a disciplina, gente. Né? Ele viu que ela copiou o meu trabalho. Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer ajudar e aí o colega, ó, na faculdade, né, faz uma má vontade com a gente, que a gente querendo prejudicar, e por pouco eu não fui prejudicada, porque quem ia perder a disciplina era eu, sem motivo nenhum, por conta de um ato ilícito dela, né, que foi plagiar o meu trabalho. Então, muito cuidado com isso, certo? Bom, falei para vocês sobre a Lei 9.279, de 14 de maio, né, de 1900, certo? De 1996, certo? Olha só, essa lei 9.279, ela regula direitos e obrigações relativos a quê? Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A propriedade industrial, ela é um tipo de categoria de quê? Da propriedade intelectual. Vamos lá. Quem é que vai saber me responder? Cite aí os tipos de propriedade industrial. A gente já veio falando aqui. Vamos interagir? Né? Vamos lá, Carlos Antônio, interagir. Vamos lá, Giovana, né? Cauane. Vamos interagir aí. Em um tipo de propriedade industrial. Eu já comecei ajudando, estou recapitulando, estou revisando, porque se vier a avaliação, eu quero saber se vocês irão responder, tá? Então, propriedade industrial é um tipo de categoria de propriedade intelectual, onde a propriedade intelectual ela tem duas categorias, que é a propriedade industrial e direitos autorais. Direitos autorais, temos os direitos morais e os direitos de propriedade. Né? E a interação, eu acho que vocês não estão prestando atenção. Certo? Então, essa lei aqui, ela regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Direitos e obrigações relativos a marcas, né? Direitos e obrigações relativos a patentes, certo? Direitos e obrigações relativos a desenhos industriais, certo? E outros. Bom, disposições preliminares. No artigo 1º, diz que esta lei está do jeito que está a lei, viu, gente? Professor, eu quero a lei por completo, na íntegra, em PDF, para eu ficar lendo essa lei. Já já a fonte vai aparecer aqui para vocês, tá? É fácil. Procura aí no Google, essa lei tá lá. Tem a lei até comentada, certo? Bom, no artigo 1º, essa lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, né? No artigo 2º, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante o quê? Item 1. Né? Efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Olha aí, patentes. Ainda sobre o artigo 2, efetua-se mediante concessão de registro de desenho industrial. Registrar, conceder o registro de desenho industrial. Eu vou fazer uma planta de uma indústria. Ou seja, eu tenho que fazer o desenho, o mapa de uma indústria, de como eu vou construir, como é que vai ser
construído, as partes, os setores. Eu vou fazer o desenho industrial de um galpão. Eu vou fazer o desenho industrial de uma agroindústria, mostrando todo o campo, mostrando todos os setores, onde vai ser feito o processo produtivo, onde vai entrar os caminhões, a entrada de caminhões para pegar os produtos e a saída para que seja feita a distribuição final. Então, é conceder o registro, eu vou registrar esse desenho industrial. Né? Eu vou registrar o desenho industrial de um aterro sanitário. Quem desenhou, quem fez a planta, o mapa do aterro sanitário foi eu. Então, eu tenho que registrar. Né? Então, eu tenho esse direito de concessão de registro. Para que ninguém pegue aquele meu desenho, nenhum estado, nenhuma cidade, nenhum país pegue o meu desenho e diga que foi o profissional, outro engenheiro que fez. Certo? Concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Bom, o artigo 3º aplica-se também o disposto nesta lei o quê? Né? Ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil. E aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país, né, que assegure os brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Ok? Bom, artigo 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis em igualdade. Olha aí, ó. Disposições dos tratados em vigor, ou seja, que estão funcionando no Brasil, são aplicáveis em igualdade de condições. Aplicáveis a quem? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, nacionais ou domiciliadas no país. Pessoas jurídicas são empresas, são organizações, tá? Artigo 5º, consideram-se bens móveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial. Bom, ainda sobre a regulamentação de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, tá? Nós temos aqui o título 1, que é das patentes. Olha aí. Falamos de marcas, né? Falamos do registro, da concessão de registro de desenhos industriais. Né? O título 1 dessa lei mostra a questão das patentes, com o capítulo 1 da titularidade. Quem é o titular desta patente? Né? É o inventor, é o autor. Né? Então, o artigo 6º mostra o quê? Ao autor da invenção é quem cria, quem inventa, quem cria, ou seja, é o criador. Tá? Ao autor da invenção ou modelo de utilidade será assegurado o quê? O direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nessa lei. Garantir a propriedade. Garantir que aquela invenção é de sua propriedade. Você é o proprietário desta invenção, porque foi você que criou. Tá? Bom, parágrafo 1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Parágrafo 2º. A patente
poderá ser requerida em nome próprio. Eu posso inventar algo, eu inventei bem aqui esse creme, né, anti-idade. Vamos supor que eu passei horas e horas pesquisando vários produtos, várias substâncias para passar na pele, e aí eu descobri um creme anti-idade, aquele creme que você passa quando vai dormir e no outro dia todas as suas rugas desaparecem. Imagina aí, gente, né? Imagina aí esse creme aí inventado, esse creme facial, né? Esse gelzinho facial. Então eu quero o quê? Eu vou requerer em meu nome a patente deste creme, né? Parágrafo 2º, a patente poderá ser requerida em nome próprio pelos herdeiros ou sucessores do autor. Ou seja, eu posso requerer em meu nome, pelos herdeiros, ou seja, quem eu tiver que eu vou herdar alguma coisa, ou até aquela invenção eu posso, né, oferecer como herança, ou sucessores do autor, né, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviço determinar que pertença à titularidade, certo? Quando se cria geralmente uma patente, quando o pesquisador, o inventor, o criador, né, o autor daquela patente, ele lança, ele descobre, ele pesquisa, tá? Ele simplesmente pode colocar lá quem é o sucessor. Caso eu morra, quem é que vai seguir com essa patente? Vai ser do meu filho, vai ser do meu sobrinho, vai ser do meu cônjuge? Já tem que colocar lá, né, perante a legislação, tá? Porque se não colocar, aí vai ter confusão. Porque se não colocar, quem é que vai pegar? Aí vem um mais esperto e, opa, isso aqui é meu. O dono já se foi. Isso acontece demais, tá? Bom, parágrafo 3º. Quando se tratar de invenção, algo que vai ser inventado, né? Algo que será lançado. Algo novo, viu? É uma novidade. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 2 ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas. Mediante o quê? Requerida mediante nomeação e qualificação das demais para ressalva dos respectivos direitos. Viram aí que não é fácil, gente? Não é fácil você lançar algo, né? Patentear. Eu quero patentear, eu quero a seção de patentear, eu quero requerer, né? Eu quero simplesmente nomear e qualificar. Não é fácil, não. Tá? Assim como você leva anos, né, ou meses, depende do que você vai criar de novo, né? Para criar, você leva um tempinho para requerer a patente, né? E além de requerer, sabe por que demora? Porque você vai ter que provar que não existe aquela invenção em outro local. Tá? Você vai escrever um texto, você vai escrever um poema, você vai escrever uma música e quer patentear, você vai ter que provar que não existe. Vai ser feito um estudo, vai ser feita uma pesquisa. Certo? Bom, o inventor será nomeado, olha aí, o inventor, o criador, será nomeado e qualificado. Ele vai ser nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Ou seja, ele fica ali, ó, sem ninguém saber de quem é aquela invenção. Tá? Beleza?
Olha aí, Cajazeiras. Boa tarde. Demoramos a entrar por problemas de acesso do kit. Sem problema, Cajazeiras. Depois, com mais tempo, peça para os alunos, tá? Entrarem no YouTube e acompanharem a aula desde o início, tá? Mas nós estamos falando sobre propriedade intelectual. Ao pessoal de Cajazeiras, né, que demoraram a entrar, tá? Vou só resumir aqui. A aula hoje é sobre propriedade intelectual. A propriedade intelectual em duas categorias, temos a propriedade industrial e os direitos autorais. Quando a gente fala de propriedade industrial, nós falamos de marcas, de patentes. Agora, nós estamos falando sobre a Lei 9.279, que ela regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que é justamente a marcas, aos desenhos industriais, né? As patentes, certo? Beleza? E direitos autorais, elas simplesmente são obras, textos, artigos científicos, tá? Que remete aos direitos autorais. Bom, dando continuidade aqui, o parágrafo 4º fala da questão do inventor, do criador, né? Da inovação, certo? Do que foi pesquisado, do lançamento de algo novo. Ele tem que ser nomeado e qualificado, mas ele pode requerer o quê? A não divulgação da sua nomeação. Ou seja, eu lanço, eu invento esse creme que eu falei agora há pouco, né? Um creme anti-idade, onde eu falei, Cajazeiras, como exemplo, né? Que eu invento algo, né? De noite eu consegui, encontrei aqui um creme que você passa de noite, de manhã você não tem nenhuma ruga, nenhuma linha de expressão. É o que eu mais queria, é o que as mulheres, né, as adolescentes aí, como é que estão aí, com as marcas do tempo no rosto. Mas era o que eu mais queria, tirar as linhas de expressão, né, dormir e acordar sem nenhuma ruguinha, nenhum pé de galinha. Né? A professora aqui já está rindo e já fica... Mas eu acho bonitinho. Tem gente, professora, a senhora está com um pezinho de galinha, deixa os pezinhos aí. Não está fazendo nada para ninguém. Não é? Eu acho bonitinho. Então, vamos lá, Cajazeiras. Vamos supor que eu invento esse creme, vou patentear, vou nomear e qualificar, mas eu não quero a divulgação do meu nome. Tá? Quem foi que inventou esse creme? Aí dizem que foi a professora Iuna. Não, mas não tem nada divulgado. Né? Certo? Cajazeiro, sinal que já tem em janeiro, já tem uns fevereiro também, uns carnavais. Eu não digo janeiro nem fevereiro, eu digo assim, eu já tenho uns carnavais. Já tem uns final de ano aí, né? É assim, mas isso é bom, isso é muito bom. Quem diz, quem olha, quem conhece, vê, nossa, não acredito que a senhora tem essa idade. Aí é maravilhoso, né? Ninguém diz, só o rostinho que diz. Então, vamos lá. Bom, aí eu peço, simplesmente vou requerer para não dizer meu nome, né? Ou então eu lanço um medicamento, imagina aí, a cura do Covid. Imagina aí todos nós se reunindo, né? Temos uma reunião e todo mundo pesquisando, aí todo mundo que chegamos ao máximo aqui, encontramos a cura, vai acabar, a pandemia vai acabar daqui a uma semana porque nós vamos lançar isso, né? Essa vitamina, essa medicação, esse tratamento, então isso tudo vai acabar. Quem inventou? Não. Nós decidimos que não vai ser divulgado os nomes. Né? Então, o criador, o inventor, ele é nomeado e qualificado. Mas ele pode requerer a não divulgação de sua nomeação. Gente, por que isso, professora? Ninguém se perguntou, né? Por que que a maioria dos inventores, a maioria não quer colocar o seu nome, não quer divulgar? Né? Porque há muita procura. Muita gente vai ficar no pé, querendo comprar aquela invenção, vão oferecer mundos e fundos. Né? Muitos inventores foram perseguidos quando inventaram algo novo.
né? Principalmente na ciência, que os cientistas, eles não se preocupavam muito com o que eles estavam ali criando. Eles se preocupavam ali com a criação do outro. Então, quando um cientista lançava algo, logo ele era procurado por outro, né? Vamos fazer uma parceria. É nessas parcerias que começavam as confusões, né? E nós já falamos sobre a lei, que a lei existe, né? Mas a lei ainda não determina, não regula quem são realmente os culpados, os envolvidos. Bom, artigo 7º. Se 2 ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito, né, dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. Né? Gente, um projeto. Antigamente, quando eu trabalhava em consultoria ambiental, eu fui chamada para fazer um projeto, né, para uma prefeitura. E aí tinha equipe, né? E eu passei semanas, eu me debrucei, eu me dediquei para criar um projeto para uma prefeitura de um certo município, né? E aí eu passando uma vez no cartório do município, vi 2 pessoas da equipe entrando no cartório para autenticar, né, o projeto que eu fiz. E eu entrei também. Opa! Né? Então, com o meu projeto aí, o que é que vieram fazer no cartório? Eles iam colocar o nome deles como autores daquele projeto. Né? E aí, quando eu descobri, eu disse, bote meu nome. Né? Vão patentear isso aí para o município? O município não tem. Né? Não tem nenhum projeto desse aqui. Vão patentear? Pois meu nome está aí. Né? Só sei que houve uma confusão entre eles mesmos, não entre eu e os dois, as 2 pessoas, entre eles, né, justificando que não, que só estavam querendo autenticar o documento. Muito cuidado, tá? Essas coisas aí de querer tomar o que o outro produz acontece demais, tá certo? Então fiquem de olho. Bom, no capítulo 2, sobre a patenteabilidade, seção 1 das invenções e dos modelos, né, de utilidade patenteável. O artigo 8 diz o seguinte: é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tá? Artigo 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte desse suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Artigo 10. Não se considera, olha aí, não se considera invenção nem modelo de utilidade. Descobertas, você está descobrindo. Você não está inventando, você está descobrindo. Então, uma descoberta não é considerada invenção. Descoberta, teoria científica e métodos matemáticos. Isso não é invenção, gente. E nem modelo de utilidade. Tá? Isso aqui vai lá para onde? Essa questão de descoberta, de ciência, né? Vai lá para os direitos autorais. Não está aqui na propriedade industrial. Certo? Não se considera invenção concepções puramente abstratas. Né? Não se considera invenção esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Certo? Também não é considerado invenção e nem modelo de utilidade obras literárias. Uma obra literária não é invenção. Ela parte lá para outra teoria, para outro tipo de categoria da produtividade intelectual, que são os direitos autorais. Né? Não é invenção obras arquitetônicas, obras artísticas, obras científicas ou qualquer criação estética. Não é considerado invenção programas de computador. Um programa de computador não é considerado invenção. Tá? A apresentação de informações, né? Regras de jogo. Regras de jogo não é invenção, já está lá, é uma regra. Você não está inventando. Agora você fabrica um robô, né? Um robô simplesmente para levar para a faculdade, para dirigir seu carro, para levar ele trazer da escola. É uma invenção. Ele está programado só para aquilo. Né? Um robô para limpar a sua casa, lavar a louça. Assim que começa, olha só, assim que começa a encher a pia da cozinha com uma certa quantidade de louça, o robô já é acionado, vai direto para a sua cozinha e começa a lavar a louça e começa a limpar a cozinha. Aí é uma invenção. Tá? Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Não é uma invenção, tá? O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela, isolados, inclusive o genoma ou germoplasma, tá? De qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. É fácil saber o que é uma propriedade industrial. É fácil saber o que é invenção. É fácil saber o que é patenteável ou não. Processo biológico natural é patenteável? Não é. Tá? Um processo natural. O amanhecer é patenteável? Não é, gente. A energia eólica é patenteável? Olha aí uma pergunta. Próxima aula, tá? Eu vou querer que vocês me respondam isso. É uma pergunta para vocês, é um desafio. Energia eólica, energia solar, é patenteável? Tá? Quando a gente lembra de patente, a gente lembra de quê? De invenção. A gente inventa, não é uma coisa já produzida, a gente inventa algo novo. Não é verdade? Então, é um desafio para vocês, certo? Artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Tá? Uma técnica, uma metodologia, um procedimento, ele não é uma invenção. Tá? Dentro do artigo 11, nós temos o parágrafo 1º, onde diz o seguinte: o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de quê? De depósito do pedido de patente, por descrição escrita, né, ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17 desta lei. Tá? Pessoal, essa questão de patente é muito séria. Né? Eu não sei se vocês acompanharam, mostrou na televisão em algum, não todos os jornais. Por quê? Porque a gente sabe que tem jornais que não vai divulgar certas coisas de alguns artistas. Né?
Então, passou num jornal sobre um artista famoso, um cantor famoso, né? Que ele simplesmente produziu, ele lançou uma música e colocou ele como, né? Ele patenteou a música, ele disse que ele foi o autor, ele foi o produtor daquela canção. Ele vendeu mais de não sei quantos mil discos com esta música. Passados um mês, se eu não me engano, aí explodiu a bomba, né? A notícia que ele pagaria, né, uma multa altíssima, certo? Para não ser processado, por quê? Porque já era patenteado. A música já tinha autor e já era simplesmente patenteada aquela letra. Ele não podia pegar aquela letra e dizer que era dele, que ele era o produtor, que ele era o escritor, que ele era o autor daquela música. E muito menos patentear uma coisa que já é patenteada. Ou seja, ele cometeu crime aí, né? Resultado, ele não foi preso, ele continua cantando, continua fazendo sucesso e tudo isso foi abafado, né? Agora imagina aí você copiando alguma obra, alguma coisa, patenteando algo que já é patenteado. Só vai dar para nós, né? Bom, parágrafo 2º, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil e ainda não publicado será considerado estado da técnica a partir da data de depósito ou da prioridade reivindicada, desde que venha o quê? A ser publicado, mesmo que subsequente. Parágrafo 3º do artigo 11. O disposto no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo 2º, será aplicado ao pedido internacional, ou seja, esse aqui será aplicado ao pedido internacional. De patente, né, depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja o quê? Haja processamento nacional. Né? Artigo 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida o quê? Durante os 12 meses que precederem a data de depósito ou da prioridade, certo? Do pedido de patente, se promovida pelo inventor. Prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor. Tá? O Alisson Henrique, da Escola Estadual Francival Rodrigues. Boa tarde, Alisson. Se procedida pelo Instituto, olha aí o INPE, quem perguntou pelo INPE, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, através de publicação oficial, ou seja, é publicado no Diário Oficial. Oficial da União, conhecido como DOU, tá? De publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, né? Baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados, né? Ou por terceiros
com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizado. Por terceiros, outras pessoas, gente. Isso no artigo 12, que não será considerada como estado de técnica, divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrida durante 12 meses que precederem a data de depósito, né? Ou a da prioridade do pedido de presente, de patente. Prioridade do pedido de patente, se promovida por terceiros. Isso no item 3. Certo? Jéssica da Mata, boa tarde. Então, prestem atenção. Professora, né? Eu quero, certo? Eu quero a informação desta lei. Pois pronto, essa lei tem a fonte, é só procurar, ler direitinho. Acontece muito isso, Santana. Acontece mesmo, viu? Bom, parágrafo único, o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação acompanhada ou não de provas nas condições estabelecidas ou regulamento. A invenção, o artigo 13 diz o seguinte, que a invenção é dotada de atividade inventiva, sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Certo? Artigo 14, o modelo de utilidade adotado do ato inventivo, sempre que para um técnico o assunto não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Artigo 15, a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial, quando possam ser utilizadas ou produzidas em qualquer tipo de indústria, né? Resumindo, o que a gente aprendeu aqui hoje foi o quê? Tomar cuidado, gente. Quando vocês forem copiar algo, pesquisar sobre algo, lançar algo, inventar algo, procurem sempre sobre informações se já não existe, tá bom? Já já a gente volta com a aula de projetos.